que será que aconteceria se tu investisse R$ 500 por mês desde o início de um fundo imobiliário? Eu vou fazer essa simulação aqui com vocês em 5 fundos imobiliários hoje, os 5 maiores do IFIX. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem usar essa ferramenta para fazer as simulações de vocês, que é uma ferramenta bem interessante e é de graça. Primeiro, um resumo muito rápido. Para quem não sabe o que é fundo imobiliário, pensa que tu tem um imóvel e tu aluga e tu recebe aquele aluguel. Fundo imobiliário é basicamente essa sistemática. Claro que tem alguns fundos imobiliários mais específicos, como por exemplo, fundo imobiliário de shopping ou fundo imobiliário de papel, mas basicamente fundo imobiliário é o investidor colocando dinheiro em algum segmento do setor de imóveis e ele vai receber uma parte desses pagamentos que são feitos para o proprietário daquele imóvel ou daquela dívida. E para quem está começando, realmente um exemplo mais fácil pensa que tem um dono de um imóvel e desse imóvel tem lojas. E aí os lojistas, eles alugam essas lojas, pagam aluguel para o dono desse imóvel, e aí o dono desse imóvel, após pagar todas as suas despesas, tem esse lucro. No caso de fundos imobiliários, esse lucro é distribuído para os investidores. Então, se tu tem cotas do fundo imobiliário, tu tem direito a receber uma parcela desse lucro. E para quem não sabe o que é IFIX, IFIX é apenas um índice, ou seja, uma carteira teórica que quer dizer o rendimento médio do segmento de fundos imobiliários no Brasil. Talvez o exemplo mais fácil para entender seja comparar com o IPCA. O que é o IPCA? Tu já deve ter ouvido falar. Ele é um índice de inflação que ele procura representar qual a variação dos preços ao longo do tempo. E dentro da composição do IPCA, desse índice, já existem umas regras determinadas do que vai compor esse índice. Vai ter alguns alimentos, vai ter valores de serviço de transporte, de moradia, entre outros. Mas o principal de tu entender é que é algo que já tem regras pré-determinadas. IFIX é a carteira teórica dos fundos imobiliários, ou seja, já tem as regras determinadas para dizer quais fundos imobiliários vão fazer parte dessa carteira de tempos em tempos e ela vai se renovando. E para fazer esse estudo, eu vou mostrar aqui para vocês que eu escolhi os 5 maiores fundos imobiliários em termos de representação de dentro do IFIX. Então aqui tem a carteira do IFIX, com o percentual de cada um dos fundos imobiliários na carteira, e aí aqui esse fundo imobiliário que representa basicamente 6%, esse é o segundo, representa 4,7%, esse 4,3% e assim por diante. Então eu peguei esses 5 aqui e vamos fazer um estudo mostrando o que teria acontecido se tu tivesse investido R$ 500 todos os meses, desde o início do KNE, índice de preços, ou do QNCR11, ou do HGLG11. Esses são os códigos dos fundos imobiliários que a gente vai estar testando nesse vídeo. E para fazer esse teste, a gente vai usar esse site aqui, ó, clubefi.com.br. Tem uma parte desse site que é paga, mas essa ferramenta, a parte que eu vou mostrar para vocês aqui, é gratuita. Para tu chegar nela, tu vai aqui em ferramentas, juros compostos, e aí tu vai cair nessa ferramenta aqui. E aqui tu vai ter que botar o nome ou o código do fundo imobiliário. Vamos pegar aquele primeiro aqui, ó, copiar e digitar aqui. E aqui ele já tem a data inicial da negociação, ele faz a simulação com investimento inicial de R$ 10.000 e ele pergunta quanto que tu vai querer investir por mês. Só que eu vou fazer diferente, eu vou dizer que o investimento inicial é R$ 500 e os investimentos por mês vai ser R$ 500 também. Vamos calcular aqui o que vai acontecer desde ali 26/9/2016, ou seja, setembro de 2016, até agora janeiro de 2024. Se tu reinvestir todos os dividendos, ou seja, caiu na tua conta e tu compra mais cotas desse fundo imobiliário, tu ia acabar no final desse período com um valor de R$ 60.787,45. E isso seria dessa forma aqui, ó. No início tu teria 5 cotas que tu teria comprado com aqueles R$ 500 iniciais. No final tu teria 631 cotas. Tu teria no final gastado o dinheiro do teu bolso R$ 44.000 e a gente já viu que o patrimônio final é de R$ 60.000, quase R$ 61.000. Então, um investimento que deu um retorno interessante. No caso desse fundo imobiliário, mesmo se tu não tivesse reinvestido os dividendos, se tu tivesse gastado tudo, tu teria, claro, um número de cotas bem menor e o teu patrimônio seria também um pouquinho menor, mas mesmo assim ainda foi um excelente investimento. Vamos passar para o segundo da lista aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vamos fazer os ajustes aqui, botar e clicar em calcular. Ó, esse fundo imobiliário a gente já pode ver que ele é mais antigo, ele está desde 2012. Então a gente tem mais tempo de acumulação e olha o que aconteceria. Vamos olhar aqui, então se tu tivesse reinvestido os dividendos, tu teria um patrimônio final de quase R$ 118.000. R$ 117.138,17.
o que é um belo crescimento. E desse valor, apenas 67 mil vem de dinheiro que tu tirou do teu bolso. O resto foi só reinvestindo e valorização das cotas e os rendimentos que tu recebeu. E olha aqui, no final tu já teria mais de 1.000 cotas desse fundo imobiliário. Aqui também foi um baita investimento e mesmo se tu não tivesse reinvestido os dividendos, mesma coisa, teu patrimônio seria menor, as tuas cotas seriam bem menores, mas igual tu ainda teria um valor final bem maior do que o valor dos teus aportes, então ainda teria sido um bom investimento. Mas olha a diferença que tu tem ao reinvestir os dividendos. Tu conseguiu acumular praticamente o dobro de cotas, o que vai se traduzir em um maior número de dinheiro entrando na tua conta todos os meses. Vamos para a terceira colocação, agora um fundo de logística. Temos ajustes aqui e de novo botando para calcular. Olha, existe desde 2010 e agora em 2024, se tu tivesse reinvestido os proventos, tu teria o valor de R$ 188.916,17. E olha que impressionante, desse valor total, tu só investiu do teu bolso R$ 78.500. Então foi uma baita valorização que tu teve ao reinvestir os proventos e também tu tá com um número de cotas bem impressionante. Tu tá com mais de 1.000 cotas acumuladas na tua carteira. O que não aconteceria se tu não tivesse reinvestido os dividendos. Tu teria basicamente ali 600 cotas, mas a valorização do teu patrimônio também teria sido bem expressiva nesse fundo imobiliário. A gente acabou pegando só fundos imobiliários que tiveram um retorno interessante no longo prazo. Talvez justamente por eles terem entregado esse retorno tão bom no passado, é que eles representam uma parte tão importante do IFIX. Vamos para o quarto fundo imobiliário, então, que é um fundo imobiliário de shopping, XPML11. Bem conhecido, se eu não me engano, ele está fazendo uma subscrição, uma nova emissão por agora. Tem que até ver se eu vou participar dela. Ajustando aqui, temos um valor bem interessante. Olha aqui, ó. Ele já existe desde 2017, então é um fundo um pouco mais recente do que aqueles dois últimos que a gente começou a analisar. Se tivesse investido os dividendos, tu teria acabado com o valor de R$ 51.172,83, tendo investido no teu bolso apenas R$ 35.500. E aí tu teria acumulado basicamente 434 cotas se tu tivesse investido todos os proventos. E se tu não tivesse reinvestido, o número de cotas também cai e o patrimônio cai um pouco também. E pela figura aqui fica evidente que foi um baita investimento também. E agora vamos ver o quinto colocado, a nossa quinta simulação. Será que aqui vai ter um resultado um pouco pior do que os outros? Vamos dar uma olhada. Não, parece ter um resultado bem interessante também. Se tu tivesse investido esses R$ 500 por mês, tu teria acumulado de 2010 até 2024. Então, basicamente, 14 anos, um pouquinho menos, né? Porque agora a gente está no início de 2024, tu teria terminado com um patrimônio de R$ 162.008,80 e tu só teria investido 80 mil. Então, basicamente, tu acabaria com um pouco mais do que o dobro do que tu investiu num período de 14 anos. Tu teria quase 1.000 cotas, 972, e se tu não tivesse reinvestido, o teu número de cotas já cairia para 580 e o teu patrimônio final para R$ 136.756,85. Mas pode estar se perguntando, Felipe, a inflação desse período, Felipe, o CDI desse período, como é que foram? Eu já vou mostrar para vocês, mas queria só te pedir, se está gostando do conteúdo aqui do canal, clica para se inscrever, compartilha com mais pessoas. Essa ferramenta desse site é muito interessante para ser utilizada e com ela tu consegue ver realmente o poder de investir para o longo prazo e fazer investimentos constantes. Muito obrigado pela ajuda. Agora eu vou usar uma outra ferramenta para mostrar para vocês qual seria a valorização do CDI e do IPCA no período, vamos dizer, desde 2010. Pelo que eu me lembro agora de memória, a maior parte dos fundos imobiliários que eu mostrei na simulação foram depois de 2010. Então, se eu pegar esse período de 2010, a gente vai estar pegando a maior parte desses fundos imobiliários. Vamos usar a calculadora do cidadão aqui para corrigir primeiro pelo IPCA. Se a pessoa tivesse investido R$ 100 ali no início de 2010 e corrigisse esse valor pela inflação, no final de 2023 o valor seria R$ 224,46, ou um percentual correspondente de 124% aproximadamente de correção. E aí é só vocês voltarem no vídeo e aí vocês podem ver em cada simulação ali no gráfico aparece o percentual de crescimento daquele investimento naquele fundo imobiliário no período. E aí tu pode comparar
com esse valor aqui, e se o valor de lá estiver maior, vocês sabem que o investimento ganhou da inflação. E agora vamos ver pelo CDI. E fazendo o mesmo cálculo agora pelo CDI, a gente pode ver que R$100 investidos lá em 2010, no início de 2024 seria R$ 346,81, o que dá um incremento de 246% aproximadamente. De novo, é só vocês voltar lá nos fundos imobiliários, nas simulações e ver para vocês compararem. Mas com esse vídeo fica bem claro alguns pontos. Primeiro, a ferramenta lá é bem interessante, usem e abusem, afinal ela é de graça. Segundo, vale sim a pena investir por longo prazo e claro que aqui é só uma simulação, eu não estou dizendo para vocês investirem em um fundo imobiliário. Você tem que ter uma carteira diversificada e se tu fizer isso da maneira que eu ensino lá no curso Investidor Completo, vocês vão ver que no longo prazo o patrimônio de vocês vai crescer e aí vocês vão ter também bons resultados. Lembre-se que investir precisa. Um grande abraço e até a próxima.